Quando tudo parece acabar e parece não ter solução, não desista. Deus tem sempre um plano. Você já se sente sem força. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Segundo Paulo, inspirado por Deus, semeando no terreno do bem, o cristão colherá, no tempo da colheita, o bem que vem do próprio Deus. Se não houver desfalecido, ou seja, desanimado, desistido. Portanto, está claro que fazer o bem não é uma tarefa fácil, porque isso requer perseverança, bom ânimo e, sobretudo, compreensão de onde vem a sua recompensa. Significa que, mesmo que alguém lance uma semente boa, mas desanimar, desistir, não a cultivando, certamente não terá uma boa colheita. Pois começa no bem, mas termina no mal, porque abandonou o bem. A pessoa pode ter tido a alegria de semear, mas não terá a alegria de colhê-la, porque não perseverou. Fazer o bem deve ser uma prática constante da vida cristã, mas não devemos cultivar a prática de esperar reconhecimento humano, pois ele pode não vir. É por isso que alguns cansam de fazer o bem, porque aguardam reconhecimento humano, e quando isso não acontece, deixam de perseverar na prática do bem. Se você tem agido dessa maneira, rogo que mude de atitude e aguarde a colheita vinda de Deus e não do homem. Para os judeus, como também para a igreja primitiva, dar esmolas fazia parte da prática religiosa que buscava o bem do próximo. É tão importante isso, que Jesus nivelou a prática da esmola como uma prática do bem. Ele nivelou com a oração e a prática do jejum. Em Mateus capítulo 6, versos 2, nós lemos: Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa.
Então, se você faz o bem esperando reconhecimento humano, ele pode vir. Mas Jesus diz: você já recebeu a sua recompensa. Nesse trecho de Mateus capítulo 6, ele vai falar a respeito da oração e do jejum, práticas que deveriam ser feitas sem alarde, mas com humildade e com perseverança para aguardar a recompensa que vem de Deus. Qual a recompensa que você aguarda quando pratica o bem? Reconhecimento humano ou recompensa divina? O semeador que semeia o bem sem desanimar, mesmo quando não há reconhecimento humano, tem o privilégio de ter uma colheita transbordante, porque sabe que sua recompensa vem de Deus. E certamente a mão do Senhor é muito maior quando Ele nos faz o bem e nos dá muito mais do que aquilo que esperávamos. Podemos sim ser abençoados por Deus, materialmente falando, mas o que faz o bem com generosidade e perseverança sabe que a colheita no campo espiritual supera em muito a material. Pois Jesus disse que quem der, ainda que seja um copo de água fria, a um de seus pequeninos, não deixará de receber o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Qual tem sido a sua atitude em relação a fazer o bem aos outros? Tem se cansado? Tem desanimado? Porque as pessoas não reconhecem? Ou porque as pessoas usam mal até o bem que você fez a ela? Não desanime de fazer o bem. Continue praticando aquilo que você sabe que deve fazer, pois no tempo certo a colheita virá e não tardará. Muitos que corriam conosco na prática do bem caíram e ficaram no meio do caminho, porque desanimaram, porque se envolveram em pecado, mas pararam no meio do caminho, porque aguardavam sua recompensa e reconhecimento aqui, nessa terra. Ficaram olhando muito para as pessoas e para o que elas poderiam oferecer de volta. E por isso desanimaram e pararam no meio do caminho. Fazer o bem é uma oportunidade dada por Deus de agirmos como Ele age o tempo todo em nosso favor. Quem tem isso em mente, certamente não desanimará, não deixará de perseverar, porque sabe que quando faz o bem, tem recebido muito mais do próprio Deus todo o tempo. Então, não perca oportunidade de fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, porque agindo assim com os outros, nós estamos compreendendo que Deus tem agido conosco assim o tempo todo. Esse é o meu estímulo para fazer o bem às pessoas, porque eu sei que em todo o tempo Deus tem sido bom
para comigo. Ele tem feito o bem desde quando eu levanto até quando eu vou dormir e descansar. E certamente, com esse pensamento, sem esperar recompensa humana, nós não vamos desfalecer, mas vamos continuar, porque sabemos que no tempo certo, a recompensa de Deus, ela virá. Que Deus te abençoe. Pra tudo ele tem solução. Não há problemas que sejam maiores que a força de Deus. Não há nada que Deus não consiga resolver. Se está difícil, confie, não tenha medo. Deus